Olá, amores! Em nossa aula de hoje, a aula de matemática, nós iremos estudar multiplicação e divisão com números decimais. Então, multiplicação e divisão com números decimais. Lembra qual é a estrutura dos números decimais? Então, os números decimais têm duas partes. Então, tem a parte inteira, que fica antes da vírgula, e depois da vírgula, a parte decimal, né? Fracionária no caso. Então, para fazer a multiplicação dos números decimais, existem, na verdade, algumas situações. Então, a primeira situação... na primeira situação, nós vamos fazer... Vai ser o seguinte... uma multiplicação envolvendo um número natural por um número decimal. Então, eu tenho aqui, 3,25 vezes 6. Então, este número aqui é o número decimal e este número aqui é o número natural. Então, como acontece? Nós vamos fazer a multiplicação normalmente como acontece com números naturais. Então, vamos aqui. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. 12 com 3, 15. Vai 1. 6 vezes 3, 18. Com 1, 19. Pronto. Aí agora, como eu vou saber a posição da vírgula? Então, a posição da vírgula vai ficar de acordo com o número de casas decimais. Entendeu? Então, se eu tenho aqui 3,25, eu tenho duas casas decimais. Então, contando da direita para a esquerda, eu coloco a vírgula. Então, 3,25 vezes 6 ficou igual a 19,50. Então, voltando aqui a essa multiplicação, a multiplicação de um número decimal sobre um número natural. Nós fazemos a multiplicação normalmente, né? Sempre da direita para a esquerda. E no final, o emprego da vírgula vai ficar de acordo com o número de casas decimais. Aqui tem duas casas, então, contando da direita para a esquerda, eu vou colocar a vírgula, certo? Vamos agora para a segunda situação. A segunda situação da multiplicação com números decimais, ela acontece quando nós temos que multiplicar dois números decimais, não é isso? Então, vamos aqui. Eu tenho aqui o exemplo, 3,49 3,49 vezes 2,5. Então, a multiplicação ocorre do mesmo jeito que ocorre quando nós fazemos multiplicação com os números naturais. Então, vamos aqui. 5 vezes 9 é 45.
5 vezes 9, 45. 5, 4. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 2 vezes 3, 6. E aqui eu vou fazer a adição normalmente. 5, 4, 8 mais 4, 12. Vai 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 9, 17. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Então, agora chegou a vez da posição da vírgula. Então, eu tenho que contar quantas casas decimais tem nesse primeiro número. Aqui eu tenho 2. E quantas casas decimais eu tenho aqui nesse segundo número? Eu tenho 1. Então, 2 mais 1, 3. Eu vou pular 3 casas decimais. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, no 8. Certo? Porque eu somei aqui o número de casas decimais dos dois números. E aí, corre a vírgula da direita para a esquerda. Então, voltando aqui. A multiplicação de números decimais acontece do mesmo jeito que acontece quando nós fazemos multiplicação com os números naturais. Vamos multiplicar um algarismo pelo outro, no final aqui fazer a adição. O ponto importante aqui é o posicionamento da vírgula. Aqui nós observamos quantas casas decimais tem no primeiro número, quantas casas decimais tem no segundo número, fazemos a adição e aqui no produto, que é o resultado, nós posicionamos a vírgula de acordo com os números de cada que nós adicionamos, certo? Que nós fizemos a adição. Então, aqui nós temos 3 casas decimais, juntando essas duas com essa daqui, 3. Então, o produto terá 3 casas decimais, certo? Agora, nós vamos falar um pouco sobre a divisão de números decimais. Então, vamos aqui. Então, o método prático, né? Na prática, o que é que nós vamos fazer? Vamos igualar o número de casas decimais com o zero, acrescentando zero. Então, a gente iguala o número de casas decimais acrescentando zero. Acrescentando zero. Também nós tiramos a vírgula. Tiramos a vírgula. E nós efetuamos a divisão normalmente. Então, vamos lá, vamos aqui a um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1,4 dividido por 0,05. Então, eu tenho aqui 2 números decimais. Seguindo aqui a ordem, eu vou fazer o quê? Vou igualar o número de cada decimal. Então, esse 1,40 vai ficar igual a 1,4 vai ficar igual a 140. Já o 5 aqui, eu vou tirar o zero, né? E aí eu pego divido por 5. 140 dividido por 5. Então, 14 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. 4 menos 0, 4. 1 menos 1, 0. Eu desço o 4. O 0. 40 dividido por 5 é igual a 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então,
1,4 dividido por 0,05 é igual a 28, certo? Então, a divisão é super simples. Quais são os passos? Igualar o número de casas decimais acrescentando zero, depois retira-se a vírgula e efetua a divisão exatamente como nós efetuamos a divisão no caso dos números naturais. E dando continuidade à divisão de números decimais, na divisão, quando o dividendo é menor do que o divisor, o que é que nós fazemos? Então, eu tenho aqui o exemplo, ó, 35 dividido por 700. Então, aqui é o dividendo, todos nós já sabemos, né? Aqui é o divisor. Então, quando o dividendo é menor do que o divisor, o que nós fazemos? Vamos multiplicar esse dividendo por 10. 35 vezes 10, 350. 350 ainda é menor do que 700. Então, eu vou multiplicar esse 35 por 100. 35 vezes 100 é igual a 3.500. Agora, o 3.500 eu posso dividir por 700. Então, eu tenho aqui 3.500 dividido por 700. Certo? Então, eu vou colocar o primeiro zero, porque foi da multiplicação por 10. Coloco a vírgula e coloco o segundo zero, que é da multiplicação por 100. 3.500 dividido por 700 é igual a 5, porque 5 vezes 700 é igual a 3.500, ok? Então, sempre que o dividendo for menor do que o divisor, nós fazemos a multiplicação por 10, por 100 ou por 1.000, até que o dividendo torne-se maior do que o divisor, certo? Então, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.